Sempre com ele, Emerson Luiz, já na área. E na área, sabe como é que é, né? Tocou pro craque e ele... Pênalti. Ou bola é gol, na casinha. né? Ou é falta ou é gol, né, Emerson? E aí, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certinho? Tudo ótimo, e contigo? Maravilha. Final de semana foi bom? Ótimo. O teu? Perfeito também, né? Dia das Mães ontem, pra lá de especial, né, Emerson? Com certeza. Mamãe pertinho, né? Não tem coisa melhor. Hoje eu vou visitar minha avó. Um beijo pra minha avó. Dona Alzira, na Itopava Central, sempre acompanhando aí o balanço geral. Mamãe de todos, né? Da família, né? Tem jeito. Sem dúvida. 80 anos, hein? Não é pra qualquer um, né, vó? Beijão, te amo. Contigo? Vamos lá? Mete ficha, vai lá. Vamos lá, então. Apenas 6 jogos foram disputados pela Série A. O Atlético confirmou o grande momento, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada, pois já está inclusive garantido na próxima fase da Copa Sul-Americana. A semana, aliás, também será importantíssima na Libertadores. Depois da pressão, da cobrança da torcida no CT Ninho do Urubu, sexta-feira, no dia seguinte o time correspondeu no Maracanã e venceu o Corinthians por 2-0 com gols do Pedro e do Lohan, joia da base de 17 anos. Uma aliviada na pressão, já que na quarta-feira, no Maracanã novamente, o Flamengo tem decisão pela Libertadores. Precisa vencer o Bolívar. Em São Januário, a pressão também deu uma segurada, já que o Vasco bateu o Vitória por 2-1 com gols do Maicon e do Verrete após 2 assistências do francês Payet. E Yuri Castilho descontou para o time baiano. Vasco ainda sem treinador. Segue com o interino Rafael Paiva. No Castelão, com esse gol do argentino Pochettino, aliás, um golaço, o Fortaleza abriu o placar contra o Botafogo. Só que o time carioca empatou com o Danilo. Tudo igual, 1-1. No meio da semana, Fortaleza joga contra o Boca Juniors pela Sul-Americana, lá em La Bombonera. E na quinta, na Libertadores, o Botafogo encara o Universitário lá no Peru. São decisivos os 2 jogos para todos os brasileiros essa semana. Mais uma vez, Matheus Pereira foi decisivo no Antônio Ascioli na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Goianiense por 1-0. Na quinta, o Cruzeiro encara o União La Calera do Chile no Mineirão pela Sul-Americana. O vice-líder Bahia confirmou o grande momento em Salvador e bateu o Bragantino. 1-0 com esse gol do Tassiano. Na quinta, o Bragantino encara o Esportivo Luquenho do Paraguai pela Sul-Americana. E na Arena Barueri, o líder Atlético venceu o Palmeiras por 2-0. Bento cometeu pênalti em Hendrick. Rafael Veiga bateu e o goleiro convocado para a Copa América defendeu. Mais uma vez, Rafael Veiga foi o vilão. Pablo cobrou a falta que desviou justamente em Rafael Veiga e matou o Everton. Cruzamento de Coelho, Gustavo Gomes, o paraguaio tentou cortar e fez contra. Final, Palmeiras 0, Atlético 2. Atlético líder do Brasileiro, classificado na Sul-Americana de forma antecipada. O Palmeiras agora volta suas atenções para a Libertadores. Praticamente garantido na próxima fase. Precisa de 1 ponto em 2 jogos para garantir o primeiro lugar. Na quarta recebe o Independente del Valle do Equador. Abel Ferreira reclamou demais da Arena Barueri. Quer os jogos no Allianz Parque, já volta, a gente vai mostrar daqui a pouco. Ele foi expulso de campo, o auxiliar foi expulso, o outro auxiliar foi expulso, o Hendrick recebeu o 3º cartão. O Abel também, o 3º cartão, o auxiliar, enfim. São 4 desfalques aí, não vão estar no jogo contra o Criciúma. Aliás, hoje tem jogão na sequência do Brasileiro, no Cícero Pompeu de Toledo, agora chamado de Morumbis. Vamos ver qual é o jogo que vai ter hoje? Duelo de tricolores, 8 da noite, São Paulo e Fluminense. E também não tivemos no fim de semana aqueles jogos adiados por conta do envolvimento natural dos times gaúchos, Internacional e Juventude. Esse jogo já está adiado há muito tempo, não tem data ainda para confirmar.
entre eles ainda Atlético Mineiro e Grêmio, e tem um aqui que não tem a ver com as enchentes, mas tem a ver com a Copa Verde, Criciúma e Cuiabá. Aliás, o Cuiabá foi eliminado pelo Vila Nova na ida em Goiânia, perdeu por 2-0, fez o dever de casa na Arena Pantanal no sábado, 4-2, mas foi eliminado nos pênaltis, ficou no meio do caminho. A final da Copa Verde vai ser Paysandu e Vila Nova. O Paysandu passou pelo Remo depois de 2 empates na decisão na bola parada. Vamos dar uma olhada então na classificação de momento, com muitos asteriscos aí, muitas ausências, principalmente dos gaúchos. O Criciúma também só fez 3 partidas até aqui. Atlético Paranaense e Bahia lideram com 13, Flamengo 11, Botafogo, Cruzeiro com 10, Atlético Mineiro, Bragantino com 9, Palmeiras 8, São Paulo e Internacional com 7, os 10 primeiros. Virando a página, Fortaleza 7 pontos, Grêmio, Vasco com 6, Criciúma, Juventude, Corinthians com 5, zona do rebaixamento, abre o olho, Fluminense com 5 pontos, Vitória, Atlético Goianiense com 1 e o Cuiabá nenhum ponto somado. Lembrando, ratificando aí, são muitos jogos atrasados. 7ª rodada, só no fim de semana, vamos dar uma olhada, é sempre bom a gente já projetar, programar, sábado, 4 da tarde, Salvador, tem Vitória e Atlético Goianiense abrindo a rodada. Fortaleza e Atlético, 6h30, choque do líder contra o Fortaleza, que é sempre forte em casa. Clássico no Maracanã, sábado, 9 da noite. Vasco e Flamengo, Rio de Janeiro, Mário Filho. Domingo, 11 da manhã, o Criciúma recebe o Palmeiras no estádio Heriberto Wilson. Atlético Mineiro e Bahia será domingo, 4 da tarde em Belo Horizonte, na Arena do Galo. Também às 4 em Itaquera tem Corinthians e Botafogo. Uma rodada, você vê aí, com jogos interessantes. São Paulo e Cruzeiro vai ser na segunda-feira, às 8 da noite, no Morumbis. E automaticamente a gente tem jogos adiados também. Grêmio e Bragantino para Porto Alegre, o Grêmio sendo o mandante, Fluminense e Juventude, no Rio de Janeiro, envolvimento do time de Caxias do Sul e também, é claro, o Internacional contra o Cuiabá. O Grêmio, inclusive, até tomou uma decisão, o Internacional está estudando a possibilidade de vir para outros estados para dar sequência, pelo menos para treinar. Santa Catarina já colocou alguns campos à disposição, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro também. Vamos ter aí novidades nos próximos dias. Nos campeonatos europeus, só falta definir o vencedor da Premier League, na Inglaterra. E mais uma vez a briga pelo título está acirrada e o campeão só será conhecido na última rodada. No sábado, fora de casa, o Manchester City goleou o Fulham 4-0 com gols do Gui Vardiol, do Foden, novamente do zagueiro Gui Vardiol e do Julian Álvares. Só que no domingo, fora de casa também, diante do Manchester United, com esse gol do belga Trossard, o Arsenal bateu o Manchester United e confirmou por hora a liderança. 86 pontos contra 85 do City, faltando uma rodada para terminar a Premier League. Só que amanhã, o City faz o jogo atrasado fora de casa contra o Tottenham. Se vencer, reassume a ponta. Na última rodada, domingo, o Arsenal recebe o Everton e o City também, diante da torcida, encara o West Ham. Campeonato mais disputado do mundo, não tem jeito. Vamos falar agora um pouco do nosso esporte amador no Galegão, ginásio Sebastião Cruz. No fim de semana teve Copa Santa Catarina de Karatê. A Associação Vasto Verde, organizadora, fechou em terceiro lugar no somatório de pontos do Catá e do Comitê, atrás do Dojo Chocotan de Guaramirim, que ficou em segundo, e o Oklahoma de Joinville, o campeão. Em quarto, o Bushido de Barra Velha e em quinto, o Pomerodense. Ainda sobre artes marciais, a equipe de judô da Secretaria Municipal de Esportes participou em Chapecó do Campeonato Estadual e foi vice-campeã geral na categoria Sub-21, atrás de Itajaí. A Beatriz Tirã foi campeã Sub-18 e se classificou para o Campeonato Brasileiro. Também lutou no Sub-21 e ficou em segundo lugar. O Joaquim Satilho foi campeão no Sub-21 e se garantiu no Brasileiro, junto com o Pedro Fernandes e o Davi Borges Júnior. O Thomas de Campos em primeiro e o Jonathan Siqueira em terceiro
participaram no aspirante, bem como a Eloá Krieger, terceira colocada, que esteve pela primeira vez em uma competição oficial. Confirmando, Sub-21, Itajaí em primeiro, Blumenau em segundo e Joaçaba em terceiro. A APAB encerrou a sua participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro com vitória. Foi diante do Osasco ontem de manhã no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, placar de 70-66. Destaque para o pivô Mamedes com 15 pontos e 4 rebotes. Com o resultado, a APAB fechou em terceiro lugar. Campanha de 4 vitórias e 4 derrotas e agora vai encarar o Praia Clube de Uberlândia, Minas Gerais. Melhor de 3 partidas. A primeira será em Blumenau, sábado, 5 da tarde, no Galegão. O Osasco, por sua vez, vai ter pela frente o Tatuí, que fica lá na região metropolitana de Sorocaba, em São Paulo. Nos demais confrontos, Vitória da Bahia e Santos, Liga Sorocabana e Cruzeiro. Brusque, outro representante, estava no grupo de Blumenau, não se classificou. Já o basquete feminino teve a boa sequência na Liga Nacional interrompida ontem em Campinas, com a derrota para o quinto colocado, Vera Cruz, 69-75. A argentina Meli Greter foi outra vez a maior pontuadora com 19 bolas na cesta adversária. O tropeço mantém o time de Blumenau em sexto lugar. 50% de aproveitamento, campanha de 16 partidas com 8 vitórias, 8 derrotas. A delegação permaneceu lá em São Paulo porque amanhã, às 8h15, enfrenta o Ituano, que é o terceiro na classificação. Mais uma pedreira para Blumenau no basquete feminino. Agora uma cena absurda que aconteceu no Rio de Janeiro. André Gava, técnico da equipe sub-15 de vôlei feminino do Vasco, empurrou uma atleta da sua equipe e acabou expulso do jogo. A agressão ocorreu no momento da substituição da jogadora no confronto contra o vôlei barra. Além de excluído da partida, o treinador foi demitido pelo Vasco. O jogo terminou com vitória do vôlei barra por 2-0. André Gava pode ser punido por parte da comissão disciplinar da competição. Em nota oficial, o Vasco da Gama se posicionou e prestou, é claro, total apoio para a atleta. Voltamos a falar agora de futebol porque a quarta rodada da Série B teve a perda da invencibilidade do Santos na derrota para o Amazonas em Manaus por 1-0. Goleada do Sport para cima do Brusque, tropeço da Chapecoense e a primeira vitória do Avaí. Jogando no Rei Pelé, o CRB abriu o placar contra a Chapecoense com Simon de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Labandeira, atacante do Galo, sofreu pênalti. Matheus Cavicchioli até tentou, mas não alcançou o chute de Anselmo Ramon. Fim de jogo, CRB 2, Chapecoense 0. E na Arena Pernambuco, o Brusque foi goleado pelo Sport. Os donos da casa abriram o placar em uma cobrança de pênalti com Gustavo Coutinho. Na segunda etapa, o atacante Tite Ortiz ampliou. O terceiro foi de Christian Barletta, que fez de cabeça após cobrança de escanteio. O quadricolor chegou a descontar com Keké. E fechando a conta, Christian Barletta de novo. Final, Sport 4, Brusque 1. O Avaí recebeu o Coritiba na ressacada e conquistou a primeira vitória na Série B. Com placar mínimo, o único gol da partida foi de Zé Ricardo. O volante contou com a ajuda de um desvio na finalização que enganou o goleiro. O jogo foi bem movimentado pelos dois lados, mas ficou assim: Avaí 1, Coritiba 0. Rapidinho, números da Série B do Campeonato Brasileiro, só para a gente ver aí a campanha do Sport, que é sensacional até agora. O Sport está com 100% de aproveitamento, tem 12 pontos, Goiás 10, Santos 9, América Mineiro com 8, Chapecoense perdeu, mas está bem ainda em sexto com 7. Aí no outro lado da tabela, na outra página, a gente tem os outros catarinenses, o Avaí em 14º com 4 pontos e o Brusque em 16º com 3. Está muito próximo da zona do rebaixamento, o Brusque. Está com 3 pontos também, junto com o Botafogo, o Paysandu está com 2 e o Ituano nenhum ponto somado até esse exato momento. Série A, então, do Campeonato Brasileiro, vai ter um jogo hoje, Rodrigo, e a gente amanhã retorna para mostrar quem venceu essa partida, se houve empate, se teve derrota. Jogo difícil para o Fluminense, que está lá na zona do rebaixamento contra o São Paulo.